Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastora Cristiane está aqui de volta no canal do YouTube para compartilhar aquela palavra de fé, aquele recado poderoso de Deus para os nossos corações. Hoje é quarta-feira, o dia que nós oramos pela Sagrada Família, e aqui na nossa igreja, no Vale das Virtudes, nós temos cultos abençoadíssimos às 9 da manhã, às 3 da tarde e também às 7h30 da noite, e Deus tem nos abençoado, tem falado ao nosso coração, tem nos ensinado e tem abençoado a nossa casa e a nossa família. Escolha um dos horários, esteja conosco e pode ter certeza que você vai sair daqui muito abençoado em nome de Jesus. Eu quero dividir com você a palavra que eu estou compartilhando hoje aqui na igreja. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1 em diante. Eu vou ler direto os versículos, depois eu volto explicando, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Versículo 1 diz assim, 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 1. Então, Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel e os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviram o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, que até o dia que ordeno até o dia de hoje. Minha irmã, meu irmão, vamos entender isso aqui. Primeiro, neste capítulo, a Bíblia fala que Davi, ele exorta aqui os príncipes e o seu filho Salomão. E do versículo 1 ao 10, ele vai falar a respeito disso. E qual é a exortação? Primeiro, ele reúne todos, incluindo o seu filho Salomão, e ele diz, em outras palavras: pessoal, eu propus algo no meu coração. Eu propus edificar a casa do Senhor, aonde ficaria a arca do concerto. Porém, olha que importante isso, Deus me disse: você não edificarás a minha casa. Quem vai fazer isso, de todos os filhos que eu te dei, que foram muitos, como o próprio Davi disse, será o Salomão, porque eu escolhi o Salomão para edificar a minha casa. Entenda bem algo importante, queridos. O Davi era rei sobre Israel. Então, uma vez que ele era rei, ele poderia muito bem ter só comunicado com todos o que ele iria fazer, já que ele propôs no coração edificar a casa do Senhor, o templo, já que ele já estava com todos os preparativos, tudo certo para dar início, vamos assim dizer, às obras. Ele poderia apenas ter comunicado a todos e ter iniciado a edificação do templo. Só que o Davi, ele se submete a Deus, e isso é importante. Mesmo sendo rei de Israel, o que ele entendeu? Primeiro, eu sou rei de Israel, rei aqui na terra, eu reino sobre esse povo. Mas o rei dos reis, o que está acima de mim, de tudo e de todos, é o meu Deus, é o meu Senhor. Então, eu vou consultá-lo, eu vou falar com ele a respeito do que está no meu coração, do que eu proponho, do que eu queria fazer, mas eu vou buscar uma direção dele.
E qual foi a direção que Deus deu? Não, não vai ser você que vai edificar a minha casa. Porque você foi um homem de guerra, derramou muito sangue, enfrentou muitas batalhas, guerreou muito, e assim você não vai edificar a minha casa. Mas, dos filhos que eu te dei, o seu filho Salomão, eu escolho para que ele edifique então o templo, a minha casa. E o que o Davi faz quando Deus fala com ele? Ele obedece. Este é o princípio para qualquer pessoa que quer ser abençoada, para qualquer pessoa que quer viver a promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus, seja na nossa vida ou na nossa casa, se dá ou ocorre a partir do momento que nós entendemos esse princípio da obediência, o princípio de se submeter ao Senhor. Não é porque ele era rei de Israel que ele foi fazendo o que deu na telha dele, na cabeça. Não é porque ele era rei de Israel que ele já propôs a se fazer algo e tomou a iniciativa e já foi fazendo, sem nem querer saber o que Deus achava a respeito. Não. Ele era rei de Israel, mas ele abaixou a cabeça para ouvir a voz do Senhor. Ele inclinou o coração para a ordenância do Senhor. No coração dele, ele propôs edificar a casa. Só que quando Deus fala com ele, Deus fala: mas você não vai edificar a minha casa, o templo. Quem vai fazer isso é o seu filho, o Salomão. E ele aceita, ele obedece, ele se submete àquilo que Deus fala. Minha irmã, meu irmão, às vezes a pessoa diz: pastor, eu quero a libertação do meu familiar, eu quero a transformação, eu quero a minha família servindo ao Senhor, eu quero a minha família na casa de Deus, eu quero que a minha família obedeça a Deus. Mas às vezes a pessoa que assim diz que quer, ela mesma não está obedecendo a Deus. Ela mesma não está fazendo por onde a promessa de Deus se cumprir na casa dela e na família dela. Porque a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E o que tem de gente sacrificando porque não obedece não é brincadeira. O que tem de gente metendo os pés pelas mãos e as coisas estão indo de mal a pior no tocante à família, na situação dentro de casa, com o familiar, justamente pelo fato de Deus falar e a pessoa não obedecer. Porque o que a pessoa quer fazer muitas das vezes é o que ela faz. O que ela pensa é o que ela executa. Ela não procura saber o que Deus acha, o que Deus quer, qual é a direção de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que muitas são as preparações do coração do homem. O Davi tinha uma preparação no coração dele. O que ele estava propondo e estava no coração dele fazer era edificar a casa do Senhor, o templo. Mas a vontade de Deus era outra. A vontade de Deus era que ele não fizesse isso, mas que o filho dele, Salomão, então fosse o que edificaria o templo. E o Davi aceita, o Davi obedece, o Davi entende que o Senhor é Senhor, ele é que sabe de tudo. Minha irmã, meu irmão, e essa é a realidade, nós não sabemos de nada, quem sabe de tudo é o nosso Deus. Quem é onisciente é o nosso Deus, quem sabe o que há de vir, quem consegue saber o que há de acontecer no futuro é o nosso Deus. E justamente por ele saber o que é melhor, por ele ser o único soberano, o único que é onisciente, o único que é o detentor do saber, vamos assim dizer, é por isso que nós temos que se submeter a ele. Deixar o nosso eu de lado, o nosso achismo, o nosso querer, para fazer a vontade dele, para obedecer aquilo que ele fala conosco através da palavra. E às vezes a pessoa toma atitudes com a família que Deus não mandou tomar. Às vezes a pessoa fala algo dentro de casa para um familiar que Deus não deu autorização para falar. Às vezes a pessoa vai tomando decisões, vai agindo, vai fazendo coisas que Deus nem deu o aval para que a pessoa fizesse. E depois, quando dá errado, aí que a ficha cai e a pessoa diz: ai meu Deus, por quê? Por que primeiro eu não consultei o Senhor? Por que eu não ouvi a tua palavra? Por que quando o Senhor falou, eu não deixei o meu eu de lado e não aceitei o que o Senhor falou? Ainda assim eu insisti em fazer as coisas do meu jeito? Aí já foi, aí já bateu cabeça, já deu errado. E o que tem de pessoas por ser desobediente à voz de Deus, que andam batendo cabeça na vida, não é brincadeira. Às vezes a pessoa diz: ah, mas eu queria que o meu familiar obedecesse a Deus, ou eu queria que o meu filho me obedecesse.
que esta pessoa da minha família me obedecesse porque eu estou falando para o bem. Mas a própria pessoa que diz isso, ela mesma não está obedecendo a Deus. Então qual é a consequência? Nós já aprendemos que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Às vezes a pessoa está refletindo na vida dela, está colhendo, na vida dela, vamos assim dizer, o que ela está plantando. Se ela está sendo uma pessoa desobediente à voz de Deus, ela está colhendo a desobediência dentro de casa. Ela está colhendo a desobediência na vida dos familiares, porque justamente é como ela tem estado também diante de Deus. Porque antes de nós querermos ver a mudança de um familiar, antes da gente querer ver a transformação daquele familiar, antes da gente querer ver que aquele familiar faça e aconteça na presença de Deus, primeiramente nós temos que nos avaliarmos. Nós estamos sendo um povo obediente diante do Senhor? Nós estamos fazendo o que Deus nos pede, o que Deus nos manda? Eu falei aqui na igreja hoje, irmãos, que quem tem juízo vai obedecer à voz de Deus. Quem tem juízo vai entender, peraí, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele fala, Ele manda, e eu inclino a minha cabeça, inclino o meu coração e obedeço, e aceito, e executo aquilo que Ele fala. Então, o Davi aqui reúne todos, e fala diante de todos e diante do filho dele, do Salomão e dos demais. Olha, o que eu queria fazer, eu estava me propondo a fazer, era isso. Eu queria edificar o templo. Aqui já estão os preparativos, só que Deus me disse que não seria eu, então eu não vou edificar mais o templo, eu vou obedecer a Deus. Deus disse que de todos os filhos que Ele me deu, também não era para mim colocar qualquer um deles, era exatamente o Salomão, porque foi ele que escolheu o Salomão. Então veja que o Davi obedece a Deus nos mínimos detalhes. Minha irmã, meu irmão, às vezes a pessoa anda tão ansiosa, tão desassossegada, tão inquieta, tão na correria do dia a dia, que Deus está falando, a pessoa nem espera Deus terminar de falar. Deus ainda está falando, a pessoa, tá bom, Deus, já entendi, tudo bem, vou fazer. Não entendeu nada, porque Deus nem terminou de falar. Tem que ouvir a Deus com calma, nos mínimos detalhes, tem que prestar atenção na direção que Deus está dando e fazer exatamente daquele jeito. Mas às vezes a pessoa não tem paciência de esperar Deus terminar de falar. Às vezes a pessoa não tem paciência de ler a Bíblia ou de ouvir a pregação. A pessoa começa, daqui a pouco, depois eu termino de ler. Mas peraí, no momento em que a pessoa despreza, que ela para, ela esquece, ela está desprezando Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. No momento que a pessoa diz, depois eu ouço a Deus, ela está, em outras palavras, deixando Deus para depois. Porque às vezes o eu está falando mais alto, o ego está falando mais alto, o achismo está falando mais alto, e a pessoa então vai se dirigindo e esquece de parar e ouvir a Deus e obedecer o que Deus está falando. Porque Deus sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para a nossa casa, para a nossa família. Por que que o Davi se submete a obedecer a Deus? Porque ele entendeu. Deus me escolheu, tanto que ele vai dizer isso no versículo 4. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então ele entendeu, em outras palavras, se hoje eu sou rei de Israel, não foi mérito meu. No meio de tantos que havia aqui em Israel, tantas famílias, tantas casas, ele escolheu a casa de meu pai. E na casa de meu pai, tendo os meus irmãos, ele escolheu a mim. E ele me colocou como rei aqui sobre Israel. Em outras palavras, o mínimo que eu posso fazer é me submeter a ele, em obediência. É ouvir a direção dele, é seguir as orientações dele. Minha irmã, meu irmão, poderia ser qualquer um da sua família no seu lugar, buscando a Deus, servindo a Deus, estando representando toda a sua família. Mas quem justamente Deus escolheu no meio da sua casa, no meio dos seus familiares? Você, eu. Ele nos escolheu porque algo no nosso coração chamou a atenção de Deus que o agradou. Ele viu a nossa disposição de sermos servos. E como servo, reconhecemos, Ele é o Senhor que manda e nós somos os servos que obedecemos e que executamos a ordem dele. E quando Davi fala isso para o povo, ele diz mais, ainda no versículo 5:
e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então ele disse, o Senhor foi enfático em dizer que dos filhos que ele me deu, quem ele escolheu foi o Salomão. Então eu estou aqui em obediência a Deus, estou aqui falando para vocês que eu não vou edificar o templo, e quem fará isso será exatamente o Salomão, quem Deus escolheu, porque foi Deus que escolheu ele. Minha irmã, meu irmão, obedeça a Deus na íntegra, na totalidade da palavra, porque os maiores beneficiados quando obedecemos a Deus somos nós mesmos, porque não só a bênção de Deus vai nos alcançar, mas por causa da nossa obediência vai alcançar toda a nossa casa, vai alcançar toda a nossa família, porque atente para o que ele disse no versículo 7, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Então ficou claro para o Davi que Deus disse, olha, se você fizer o que eu estou falando exatamente, seguindo nos detalhes o que eu estou orientando você a fazer, que assim é que eu quero que seja feito, se você perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje, ele disse, estabelecerei o seu reino para sempre. Em outras palavras, eu prometo abençoar você, a sua casa, e no trono de Israel, vai haver o seu sucessor, vai haver o seu descendente, em outras palavras. Olha que bonito, irmãos. Quer dizer, essa era a promessa que estava sendo dada ao Davi. A promessa estava se estendendo para a casa dele, porque o Salomão, sendo colocado como rei no trono, ele estava ali, seguindo a descendência do Davi. Estava vindo após o Davi. Então Deus estava prometendo que no trono de Israel haveria um substituto, mas que vinha da descendência do Davi. Mas tudo isso, Deus disse, se ele perseverasse em cumprir os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor. Minha irmã, meu irmão, obedeça a Deus. Obedeça, porque Ele garante bênçãos para mim, para você, e garante bênçãos por causa da nossa obediência para a nossa casa, para a nossa família. Não fale se Deus não te dirigir a falar. Não tome atitude se Deus não te dirigir a tomar atitude. Não seja precipitado nas decisões, não atropele o agir de Deus, fica na direção de Deus, ouça a voz de Deus, porque se Deus nos escolheu para reinar na nossa casa, entre os nossos familiares, não foi para a gente fazer o que a gente quiser. Ele nos escolheu porque Ele nos viu com o coração quebrantado para sermos servos, para obedecermos a Ele. Então, vamos nos submeter a Ele e obedecer. Então vamos dizer para Ele, Senhor, toma o controle da minha casa, toma o controle da minha família, toma o controle da minha vida, seja aquele que dita as regras dentro do meu lar, seja aquele que aconselha, que orienta, que fala o que tem que ser feito, porque o Senhor é o soberano todo-poderoso, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família, e Deus, nós vamos nos submeter ao Senhor. Se assim nós fizermos, minha irmã, meu irmão, você pode ter certeza que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, mas virão sobre a sua casa, sobre a sua família, e vai alcançar todos eles. Seguindo aqui, você pode ler de lição de casa, aí na sua casa, a partir do versículo de número 8 em diante. Depois o Davi ele vai falar diretamente com o Salomão, ele vai falar para o Salomão, meu filho, em outras palavras, siga, obedeça e ouça o Deus de teu pai, o Deus que eu sirvo. Em outras palavras, você está vendo que eu estou aqui em obediência a Ele, por isso eu não vou mais edificar o templo, por isso eu estou falando para todos e para você que Deus falou que é você. Meu filho, Deus ele sonda os corações,
Ele esquadrinha as imaginações, os pensamentos, Deus sabe de tudo. Então, em outras palavras, obedeça a Ele, siga o caminho dEle e faze a obra. Faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Foi o melhor conselho que Ele como pai pode dar para o filho. E é o melhor conselho que eu e você podemos dar para um familiar, para um amigo, para alguém que de repente diz, olha, eu estou passando por isso, o que você acha? Eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes a gente fala de nós, se eu fosse você eu fazia isso, se eu fosse você eu fazia aquilo. O melhor conselho que nós podemos dar para uma pessoa é dizer, olha, a palavra de Deus diz assim, e olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Ore a Deus, obedeça, aí vai na direção de Deus que vai dar certo. E aí a gente está ensinando a pessoa a ser temente a Deus e a obedecer à voz de Deus. Amém, queridos? Fica com essa palavra no seu coração, como eu sempre tenho falado. É claro que aqui no canal do YouTube é um resumo de todas as revelações que Deus tem nos dado aqui na igreja. Bom é que você esteja conosco, participando do culto todo na igreja, porque Deus tem se manifestado e eu tenho certeza que a cada dia mais Deus vai falando ao seu coração. Amém? Agora eu quero orar com você e por você em nome de Jesus, abençoando a sua casa e a sua família também. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, que mais uma vez nos ensinou e falou ao nosso coração. Deus, o segredo para viver uma vida de bênçãos, para desfrutar das promessas do Senhor, é obedecer aquilo que o Senhor nos fala através da Tua palavra, porque o Senhor que é o Senhor da nossa vida, e assim nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa casa. Então toma a direção, Pai, toma a nossa casa nas Tuas mãos, a nossa família, os nossos entes queridos, que o Senhor possa dirigir, conduzir, que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, nesta hora eu vou usar a autoridade que há no nome de Jesus para repreender todo o mal, e eu digo, diabo, tire as tuas mãos desta casa, tire as tuas mãos desta família, pega tudo que é seu, espírito de contenda, espírito de desavença, de confusão, espírito da desobediência, da rebeldia, tire as mãos desta casa, tire as mãos desta família, pega tudo que é seu, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de miséria, demônio que amarra essa família, que não deixa essa família prosperar, que não deixa essa família para frente, eu digo, pega tudo que é seu agora, todo embaraço, toda maldição, eu desfaço obra de macumba, de bruxaria, trabalho feio, coisa mandada, eu desfaço todo mal e eu digo, sai em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família com o Teu poder em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, amém? Eu tenho a certeza que Deus visitou você e a sua casa e abençoou você e toda a sua família, tá bom? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.